C'è una luna mezzo mare, mamma mia mammaritare. Figlia mia, cutelare, mamma mia, pensasse tu. Alô, buongiorno, tirem as crianças da sala porque nós estamos de volta nesta segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. E, meus amigos, a pergunta hoje é a seguinte: para que serviu a reunião do G7 exatamente? Ora, muito simples de responder. Serviu para elevar ainda mais a popularidade de Giorgia Meloni. Ela simplesmente arrasou com seus olhares, seus gestos, etc. e tal. Ela roubou a cena, foi o centro das atenções, foi uma anfitriã pra lá de querida. Pois é, mas aí vem a questão. Giorgia Meloni está no momento solteira e parece, ao que tudo indica, são muitos os seus pretendentes. E a pergunta então agora é a seguinte: com quem Giorgia casaria? Com Biden? Com o menino Macron, por exemplo? Com Lula? Ou então com Javier? Com Javier Milei? Parece, o que tudo indica, que Meloni casaria com... Bem, você decide. Deixa aqui embaixo o seu comentário. C'è una luna mezzo mare, mamma mia maritare. Filha mia, cutelare, mamma mia, pensasse tu. Muito bem, vamos agora para o papo sério, porque o papo é sério. Brincadeiras à parte, Léo Horman comentou hoje no seu blog o seguinte: vai haver guerra, sim, podem esperar uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, envolvendo, obviamente, armas nucleares. Mas por que Léo Horman, que é normalmente, digamos assim, muito sensato, equilibrado, calmo, chegou a essa conclusão? Pelo simples fato de que os Estados Unidos poderão ver a sua principal arma virar pó, farelo. Estou falando do dólar. Horman lembra o seguinte, que em 1970, começo dos anos 70, quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, criou-se uma nova reserva mundial, que veio a ser aquilo que conhecemos hoje como petrodólares. Isso porque os Estados Unidos entraram num acordo no começo dos anos 70 com a Arábia Saudita para a negociação do petróleo. Os Estados Unidos comprometeram-se a comprar tudo o que precisavam em termos de petróleo da Arábia Saudita, com exclusividade, mas pagariam a Arábia Saudita em dólar, já não mais lastreado em ouro. Bem, a Arábia Saudita aceitou porque a proposta era vantajosa. Os Estados Unidos comprariam tudo o que precisassem da Arábia Saudita, pagando em dólares, e, por sua vez, exigiriam que a Arábia Saudita comprasse também os títulos do seu tesouro. Para a Arábia Saudita foi uma boa porque receberia em troca a ajuda militar inédita, exclusiva para um país fora do eixo europeu. Os Estados Unidos seriam, então, os defensores da Arábia Saudita. Essa poderia ficar tranquila, porque as forças americanas é que tomariam conta da defesa do Reino Saudita. Bem, a Arábia Saudita deveria também vender o excedente da sua produção em dólares, e ali estava, então, criado a nova moeda, por assim dizer, ou melhor, o novo padrão econômico, o petrodólar. Bem, não é preciso dizer que este novo padrão enriqueceu ainda mais os Estados Unidos, porque na medida em que imprimiam o seu petrodólar, se tornavam cada vez mais ricos e o padrão de vida norte-americano ficava cada vez e sempre mais elevado. Bem, a Arábia Saudita, comprando os títulos do Tesouro norte-americano, também contribuíam para isso.
Então os Estados Unidos passaram a ser super-hegemônicos num momento de Guerra Fria. Não havia para ninguém. Só que, por outro lado, por conta também deste acordo e sem mais o lastro do ouro no seu dólar, a economia norte-americana, que só bombava, criou muita dívida, a ponto de que hoje a dívida americana é de 34 bilhões, ou melhor, 34 trilhões e alguns quebrados. Mas, por enquanto, tudo tranquilo, porque, afinal, o dólar é a moeda de reserva do mundo ainda hoje. Mas será que é mesmo? Bem, a questão que Léo Horman levanta hoje é que isso está literalmente para acabar. As coisas já não são bem assim. A Arábia Saudita está disposta a acabar com esse acordo. O acordo está entrando em colapso. Bem, Léo comenta o seguinte: com o acordo agora em colapso, os Estados Unidos deixarão de ter uma estrutura de apoio financeiro para a estrutura da sua enorme dívida nacional de 34,5 trilhões de dólares. E isso quer dizer, em outras palavras, que o dólar entrará em colapso. E isso não é uma questão de se, mas, diz Léo Horman, de quando. Ele afirma que esta nova realidade econômica, com as nações do mundo torcendo o nariz para o dólar, representará uma mudança tectônica na ordem econômica mundial. E é aí, diz ele, que reside a verdadeira razão pela ânsia do establishment de Washington em iniciar a Terceira Guerra Mundial com a Rússia. Aqueles que mais se beneficiaram deste arranjo de guerras intermináveis, financiadas por dívidas intermináveis, veem que o seu trabalho agora está em alta, ou seja, o trabalho de criar as condições necessárias para que os mísseis voem daqui para lá e de lá para cá, entenderam, né? Aqueles que estão lendo as folhas de chá podem ver pela primeira vez o potencial fim do Império Americano entrando em foco. Ainda não se sabe se isso vai acontecer ou não, diz Horman, mas se sabe com toda certeza que nenhum império ruiu sem brigar, sem lutar. E é nesse ponto, então, que ele coloca a nossa realidade. O Império Americano está prestes a ruir, porque a sua principal arma virará um farelo, o dólar. Já imaginaram se o dólar, de repente, deixar de valer alguma coisa? O apocalipse econômico que isso não gerará, principalmente nos Estados Unidos? Então faz muito sentido o que Horman está dizendo. Na medida em que a Arábia Saudita, ligada ao BRICS+, deixarem o dólar para lá e só venderem os seus ativos, os seus petróleos, com moedas lastreadas em ouro, então, pela lógica de Léo Horman, teremos sim o início da tão falada Terceira G. Faz ou não faz sentido? Quero saber a sua opinião. Deixe aqui também a sua opinião nos comentários. Muito bem, meus amigos. Tenho outra notícia aqui em relação a esta possibilidade de ter Terceira G. Esse artigo foi publicado ontem por Clarice Feldman no American Thinker. Ela disse o seguinte: sugiro que comecem a se preparar para uma grande dose de violência cívica de esquerda. Ela está falando ao público americano. Interrupções no abastecimento, incluindo escassez de alimentos e caos urbano generalizado. Digo isso porque tenho a impressão de que os democratas, o Estado profundo e os seus facilitadores dos meios de comunicação social estão todos numa situação difícil e não têm outra saída senão recorrer aos seus habituais métodos criminosos para manterem-se no poder. Acho possível acreditar que o presidente Biden será o candidato democrata e, se for, também poderá vencer.
existe muita ironia aqui nas entrelinhas, eu precisaria de um bom tempo para destrinchar toda essa ironia. Mas ela reafirma, ela diz aquilo que eu venho negando nos meus últimos vídeos. Eu disse que não acredito que em novembro Biden seja candidato, também não acredito que Donald Trump estará no páreo, mas isso é só opinião minha. E ela vem para dizer o seguinte, não, será ele mesmo, ainda que sob controle remoto, e vencerá, e vencerá. Bem, por que devemos acreditar que os democratas vencerão? Porque eles são capazes de tudo. Eles certamente não podem substituir Biden por Kamala Harris nesse momento, porque ela despencou tanto nas pesquisas de opinião, mas tanto que está abaixo até do próprio Biden, o fenomenal Biden. Então não restaria nenhum outro nome senão do velho Biden para concorrer às eleições. Bem, mas se a popularidade dele estiver lá embaixo, não importa, as pesquisas dirão que ele estará em alta, que Donald Trump se desgastou muito por conta das suas ligações com Stormy Daniels e tal, na verdade é um devasso, foi considerado culpado, é um criminoso, então o povo nem quer saber de Donald Trump, é Biden na cabeça. E se não for assim, eles inventarão alguma coisa muito mais truculenta para fazer com que, para se manterem no poder, né? Bem, então essa é a visão de Clarice Feldman. Eu tenho outro um pouco diferente, já expressei aqui, mas poderei eventualmente voltar ao assunto. Bem, no sábado eu dei a notícia de que a Câmara dos Estados Unidos aprovou uma modificação na lei de convocação militar, dizendo que agora é obrigatória a inscrição para o alistamento militar de todos com entre 18 e 26 aninhos. Só que eu tinha deixado de lado as mulheres. E agora um esclarecimento sobre esta notícia diz que não, as mulheres também estão na lista. Inclusive, essa nova matéria dá também detalhadamente o porquê do Departamento de Defesa querer muito mais verba no orçamento para o ano fiscal de 2025, porque também aumentarão em muito os salários dos oficiais e por aí vai. É uma relação bastante completa aqui do quanto é preciso dinheiro para manter a máquina de guerra. Mas então está aí essa observação. As senhoras de 18 a 26 anos também serão automaticamente inscritas no serviço de alistamento militar já para o próximo ano. A lei entrará em vigor, já entra em vigor assim que o Senado fizer algumas revisões, e é claro que o Senado vai aprovar, se a Câmara aprovou, mais ainda o Senado, porque é uma proposta basicamente bipartidária, e assim que a lei entrará em vigor, então já começa a valer. Mas valerá especialmente para 2025. Outra notícia importante aqui, nem só de Macron e Marine Le Pen vive a França. Hoje a Fox News dá com destaque que nasce uma estrela política na França, Jordan Bardella. Ele está agitando as coisas políticas por lá, no país de Macron. Ele é jovem, ele é bonito como um modelo masculino e desde 2022 é presidente do Partido Reunião Nacional, o novo nome do antigo Partido Frente Nacional, fundado em 1972 pelo velho e polêmico direitista de extremíssima direita, Jean-Marie Le Pen. Bom, esse era de extrema mesmo, né? Ele era até simpatizante do bigodinho da Alemanha. E ele é o pai de Marine Le Pen. O partido abandonou as suas raízes de extrema-direita, tornando-se mais um partido populista sob a liderança da filha de Le Pen, Marine. Jordan Bardella, que é o braço direito da Marine por enquanto, né? O jovem de direita de 28 anos, sem diploma universitário, poderá ser o primeiro francês dentro de algumas semanas, afirma Thomas Corbett Dillon, antigo conselheiro do antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e conselheiro de outros políticos europeus. Esta é uma grande notícia. Bem, ele poderá ser
eventualmente o novo presidente da França, segundo as considerações aí, então do senhor Thomas Corbett Dillon. É bom ficar de olho mesmo, nasce uma estrela por lá também. Duas estrelas interessantes, né? Meloni já consolidada e agora vindo aí por fora, Jordan Bardella. Vamos ficar de olho, a França merece algo melhor do que Macron, né? Convenhamos. Bem, agora outra notícia séria também na linha terceira G. Essa foi publicada pelo velho Hal Turner, que não é tão velho assim, né? Mas ele está no rádio, no jornalismo há muito tempo. E eu soube recentemente que ele também é meio que, dizem as más línguas que ele também é meio fã do bigodinho da Alemanha. Eu não quero entrar nesse terreno porque ele é muito minado, mas de vez em quando Hal Turner solta umas coisas bem interessantes e muitas delas acabam se comprovando na realidade. Bem, ele agora disse o seguinte: conforme relatado ontem no meu blog, o presidente da Polônia propôs publicamente a divisão forçada da Rússia em 200 estados étnicos. Ele fez isso na Suíça diante de outros 78 países que participaram da Conferência de Paz para a Ucrânia. Vejam, é que parece uma piada, né? 78 países participando de uma conferência de paz na Ucrânia sem a Rússia, que é, evidentemente, o principal ator nesse momento quando se fala de Ucrânia, né? Ou melhor, da guerra na Ucrânia. Pois é coisa para inglês ver, né? Mas não importa. Lá então, o presidente da Polônia sugeriu fatiar a Rússia em 200 países. Então são 78 países, claro, contra a Rússia, ou seja, diz Hal Turner, guerra mundial. Esta ideia de desmembrar a Rússia também foi proposta outras vezes, pela primeira vez, aliás, por Günther Fehlinger, presidente da organização não governamental, uma ONG austríaca, pertencente também à OTAN, isso em abril. Quer dizer, não é uma ONG pertencente à OTAN, é uma ONG da Áustria que pertence à OTAN. Está truncada a tradução aqui. Isso foi em abril de 2023. A sua ideia previa a divisão da Rússia em 41 países. 41 países. E ele não estava... E ele disse isso quando viajou aqui para os Estados Unidos para divulgar, enquanto divulgava suas ideias. Ele até criou um mapa demonstrando como imaginava a Rússia desmembrada. E aqui está a foto do cidadão com vários países onde hoje conhecemos como Rússia. Na época achei a ideia muito, mas muito ridícula de Turner. Vejo agora que ela ganhou força oficial com o presidente da Polônia propondo formalmente a outras 78 nações a Conferência de Paz em curso na Suíça, que a Rússia que a Rússia seja dividida não em 41 países, mas em 200 países. A ideia de Günther Fehlinger não só ganhou força, como ficou muito pior. Aliás, esse senhor, o Günther Fehlinger, chegou a me seguir no X. Ele achou que eu era da turma assim, cegamente OTAN. Aí ele viu um dos meus vídeos em que eu dizia que nessa história, nesse bang bang, não existe mocinho. Aí ele deixou de me seguir no X. Porque eu, na verdade, sempre disse aqui que não tem mocinho nessa história. Mas eu procuro ver, claro, as razões dos dois lados. Como eu disse desde o começo, que a Rússia tinha razões para invadir a Ucrânia que não foram ouvidas pelo Ocidente. Não são razões legítimas, mas, seja como for, naquela época da invasão da Ucrânia, as duas regiões do Donbás mais importantes haviam votado em plebiscito o desmembramento da Ucrânia e não foi respeitado. Antes, os ucranianos deram um pontapé no presidente legitimamente eleito da Ucrânia. Deram-lhe um pontapé porque ele era ligado a Vladimir Putin, Viktor Yanukovych.
levou um pontapé nos fundilhos e logo em seguida, um tempo depois, surgiu Zelensky, que para Putin era apenas um pau-mandado, um cachorrinho pau-mandado dos globalistas. Eram várias as razões que Putin reivindicava, nem vale a pena elencar todas aqui porque levará muito tempo. Então eu dizia que, por conta de não ter ouvido as ameaças da Rússia ou as reclamações russas, teríamos uma guerra, e uma guerra que escalaria, quem sabe, para a terceira G. Então muita gente achou que por conta disso eu era pró-Rússia. Eu não sou pró nem Rússia nem OTAN. Como disse e repito muitas vezes, não tem mocinho nessa história. Quem, na verdade, perderá somos nós. Eu olho até com muita tristeza comentários torcedores dos dois lados. Meus amigos, numa guerra nuclear envolvendo Rússia, Estados Unidos e China, não haverão vencedores. Se é que vocês me entendem. Bem, o texto de Hal Turner é longo, mas eu também já havia dito que as grandes corporações americanas tinham exatamente esta vontade em relação à Rússia. É muito, muito, muito grande. Um país do tamanho da Rússia não é um país. A Rússia é um planeta e não pode ficar na mão de uns poucos, por assim dizer. Vamos fatiá-la, vamos, digamos assim, dividir os seus ativos e ficará tudo jóia. Aliás, essa também foi uma das razões por que Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. Porque esse pensamento, desde 2014, vem rolando por aí, rondando, por assim dizer, as fronteiras russas. É bacana isso? É bonito isso? Vladimir Putin encararia isso numa boa? Ah, querem dividir? Ah, que legal, né? Pois é. Ah, deixa eles. Não. A história com Vladimir Putin não é bem assim. A banda não toca assim. Então hoje estamos aí a um passito da Terceira Guerra, porque esses alucinados, esses loucos, essa gente que na verdade surge de paraquedas no mundo político, achou que era fácil chegar lá, vamos dividir aí a Rússia. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí a sua inscrição, veja se você ainda é inscrito nesse canal. Se não for mais inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E até depois, se Deus quiser. Se ti incappa la fantasia, ti pesculia, figura mia, lá, pesce frito e baccalà, uè con pana, calamari de jacatá.